Um dia santo para todos vocês. Estamos mais uma vez reunidos aqui para partilharmos sobre o pensamento de João, de como ele estruturava os seus livros, não é da forma que ele nos fazia compreender a necessidade de termos uma postura em Deus, para que com Deus possamos estar um dia. Então, meus irmãos, hoje nós temos esse tema, a simbologia nos escritos de São João. E a gente vai conversar um pouquinho para ter o entendimento do que é que nós entendemos por simbologia, não é? Podemos dizer das epístolas e do evangelho que a gente já percebe São João fazendo esse comentário, fazendo esse caminho daquilo que seria a simbologia, quando ele vai falar também do que representa a águia, né, o que vai representar os 4 apóstolos, quais são as figuras, quais são os animais terrestres. Então, isso já é mostrando, de certa maneira, aquilo que vai ser a simbologia. Então, vamos pensar hoje também um pouco mais, vamos ter alguns entendimentos. Veja só, símbolo. O que é um símbolo? Você, às vezes, olha para algo e detecta, através do objeto, alguma situação. As meninas, quando eu era pequena, quando eu estava no carro, elas diziam, olha, mãe, uma católica. Eu fiz, como é que você sabe que aquela mulher é católica? Ah, mãe, é porque tem o textozinho pregado no carro como adesivo. Então, através dos adesivos, através das nossas formas de nos comunicarmos, nós vamos percebendo se a pessoa tem ou não o traço de alguma coisa característica. Então, esses símbolos nos reportam muitas vezes a fé, a devoção, a religiosidade. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes tem umas florezinhas com uvas, com isso, com videira, e de repente você faz, é tão lindo, aí você posta um negócio que tem um outro sentido. Quem conhece o sentido vai dizer, quem te viu, quem te vê, eu não imaginava que ele era adepto a isso. Então tenhamos cuidado. Temos muito cuidado porque os símbolos vão representar algo. Então, o símbolo é um elemento importantíssimo no processo de comunicação, tá bom? Então, tenhamos prudência. Existem vários símbolos. Hoje, através do WhatsApp, o que mais tem é a comunicação de símbolo. É mãozinha, né, carinhas. Então, isso tudo vai representar. Agora, o que acontece? Muitas vezes, quando eu comecei a usar o WhatsApp, e até hoje, em algumas situações, mando uma carinha que eu faço. Isso quer dizer o quê? Né? Qual é o sentimento que ela quer expressar? Por que ela mandou isso para mim? A gente fica se perguntando o que tem atrás de cada símbolo. Então, temos que perceber que os símbolos têm que ser dentro de um texto, um contexto. Se você diz assim, venha para a minha festa, e de repente você vai colocar uma balança, você vai dizer, ué, o que é que tem a ver? Mas aí, se a festa é de uma formatura, você vai entender que ele deve estar concluindo o grau, não é? Deve estar terminando os seus estudos e fazendo o que? Advocacia. Então, para cada especialidade existe um símbolo, tudo bem? Então, aqui no Brasil, na parte do Nordeste, nós compreendemos bem o que é uma bandeirinha. Por quê? Porque é uma festa típica, é uma festa cultural, o São João. Então, tem símbolos que a gente pode dizer que são conhecidos internacionalmente e tem símbolos que têm que estar dentro de um contexto para que eu consiga entender. Agora veja, a palavra mais adequada para usar quando trabalhamos com símbolo é decifrar. Nós precisamos decifrar, porque quando a gente tem essa percepção do que significa aquele símbolo, não existe mistérios. A questão está resolvida, está entendida. Então, precisamos ter isso. As pessoas podem olhar a imagem do Sagrado Coração e de cara imaginar, ai que lindo, as chamas, a cruz. Gente, mas isso é um símbolo. E sendo um símbolo, vai ter uma característica, vai ter toda uma formação. Então, o que a gente pode entender? O Sagrado Coração vai representar o quê? Cercado de espinhos, não é? Vai ter todo um teor do que Deus nos ama, né? A imagem da liberdade, a imagem do amor, as chamas que arde, que é paixão, o fogo simboliza também o Espírito Santo. Olha que coisa! E às vezes somos devotos dos Sagrados Corações e não temos entendimento. O que é essa cruz? É o supremo sacrifício de Cristo no Calvário, não é? O símbolo de vitória, não de morte, mas de vida. A coroa de espinho simboliza o quê, meu Deus? A indiferença que nós temos, a humanidade tem para o Senhor, e isso o fere. São os espinhos do amor que não é correspondido, porque a gente não está sofrendo com Cristo. E a chaga, que vai ser justamente esse quinto, não é? A ferida aberta, né? O rasgo no coração de Deus, vai mostrar esse sofrimento
que nosso Senhor passou na cruz, né? E pelo infinito amor que tem por nós. E fomos curados graças às suas chagas. Então, tudo isso é uma questão de simbologia. E aí nós temos que aprender, precisamos entender. Eu vou fazer uma passagem, um comentário sobre um evangelho, não o evangelho de hoje, mas do evangelho de São João, capítulo 8, né? Onde ele vai estar conversando com alguns, os escribas, com os fariseus, né? Ele estava ensinando aos seus, mas os escribas e os fariseus, que eram homens de grande conhecimento, também estavam ali. E o que vai fazer? Vão trazer uma mulher, uma adúltera, para o meio deles. E vai dizer, não é? Puseram-se no meio da multidão e disseram a Jesus, mestre, olha só. Os escribas chamando o Senhor de mestre. Agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos a lei que apredejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Era uma pegadinha. Estavam querendo pegar o Senhor e usaram duas palavras muito fortes, Moisés e lei. Aí o que seja. Se ele diz que é filho de Deus, ele vai contrariar uma lei de Moisés? Ele vai contrariar a lei? Entende? Então a resposta de Nosso Senhor vem dentro de toda uma situação de simbologia também que nós precisamos conhecer. E aí vamos poder dizer que na Sagrada Escritura é onde Jesus escreveu. Ele falou, ele ensinou, ele pregou, ele curou. Mas escrever os escritos de Jesus não são todos os momentos que fala disso. Mas nesse momento Jesus escreve. E eu pergunto a você, o que é que Jesus escreveu aí? Você já parou para pensar? Você já pensou se foi eu te amo, não é? I love you. O que é que Jesus escreveu? Veja, se ele tivesse escrito em palavras que as pessoas pudessem entender, todos eles apedrejariam Jesus também. Então ele teve que falar em forma simbólica. Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e prender e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse Jesus, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E continuando o versículo, inclinando-se, novamente escrevia na terra. Agora a questão é, o que Nosso Senhor escreveu? Tá certo? Nós vamos dar um salto nesse capítulo 8 e vamos lá para o finalzinho. Versículo 57. Os judeus lhe disseram, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Porque Nosso Senhor estava defendendo que ele tinha autoridade acima de todos. Se não tem 50 anos, como é que você diz que viu Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Certo? Antes que Abraão fosse, eu sou. A quem ele disse, a quem Deus revelou, eu sou, ao próprio Moisés, tá bom? E essas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Então, Nosso Senhor aqui está reforçando, através dos escritos de João, a eternidade, a questão do conhecimento, tá bom? A questão do estar dentro. Veja só, agora temos que ver tudo dentro de um contexto. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que querem ler o Apocalipse sem contexto. Não vai dar encanto nenhum que seja de Deus. O Apocalipse tem que ser lido dentro de um contexto, tá bom? Então, qual era o contexto desse evangelho de São João? Lei só pode ser revogada por outra pessoa posterior ou maior. Então, quem foi que escreveu as tábuas da lei? Moisés recebeu, mas quem escreveu? Deus. Então, uma lei pode ser revogada por uma pessoa que seja maior do que Moisés. As leis estavam para Moisés. Cristo tem autoridade para revogar. Só quem pode mudar uma lei é aquele ou mesmo que tem poder para criá-lo. Gente, quem criou os mandamentos foi Deus. E Deus teria capacidade, sim, não é, para ver. Então, nós temos que entender que a palavra, os 10 mandamentos foram escritos na pedra.
Mas aqui está sendo escrita a história também desse Deus, mas esse Deus encarnado, esse Deus com sentimentos, esse Deus cada vez mais que quer restaurar. E aí agora no Evangelho de São João 13, dou-vos um novo mandamento. Olha só, um novo mandamento. Ele tinha poder para dar um novo mandamento? Tinha, porque foi ele. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, assim também vos deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está bem? Então, agora a gente volta a fazer a pergunta inicial. O que ele escreveu? Que lei foi essa? Não é? A lei de Nosso Senhor, após a encarnação, o padecimento de estar com os seus também, era uma lei que regia o perdão. Eu sei que não matar, não fazer tal, mas existia o perdão. Se as pessoas praticassem, se arrependessem daqueles atos, entrariam na segunda lei, não é? A lei do perdão, da consciência, da autoanálise, do amor ao próximo como a si mesmo. Não podia aplicar uma pena que não gostariam de receber em si mesmo. Então, o que é que Nosso Senhor vai dizer para essas pessoas aqui que estavam todos reunidos, não é? Se vocês não tiverem pecado, joga a primeira pedra. Então, ele articulou as pessoas para que elas pensassem, para que elas refletissem antes de fazer o ato. E isso faz parte da lei do Senhor. Justamente a questão da consciência. Fez? Está arrependido? Aí temos que ver. Então, Jesus estava reescrevendo a lei com o seu dedo. Entende? Foi Deus que vai reescrever. Estava em pecado a mulher, claro. Ninguém está dizendo que ela não estava em pecado, mas a lei de Nosso Senhor não é acusar, mas é confrontar. É fazer com que a pessoa venha a pensar, tá certo? Não precisava aquela mulher ser acusada, porque quando nós estamos acusando, a gente mete o dedão assim e condena, né? Só mostra o erro, olha o que você fez, tá. Quando eu estou confrontando, eu pego uma situação e mostro uma possibilidade. Dentro da nossa espiritualidade de fraternidade, nós não estamos dizendo o que as pessoas não devem fazer. Nós estamos mostrando a elas o que elas devem fazer. Na hora que a gente tem assim, não seja agressivo. Não, eu estou mostrando a possibilidade. Seja favorável, seja afável, seja amoroso. Entende? Então, o confrontar é uma tentativa de mostrar à pessoa que ela tem outra opção de vida que agrade a Deus. Segunda oportunidade é um ato de resgate. Então, existem muitos homens estudiosos que vai dizer que o que o Nosso Senhor escreveu naquela terra foi o sinal do peixe. E vocês estão dizendo, mas peixe? Tantas coisas para Nosso Senhor fazer? Você sabe o que significa, qual é a simbologia do peixe? Então, vamos falar sobre isso agora. Símbolo do cristianismo, peixe, por ser o alimento básico, tá certo? Perdão, entre os judeus, mas também Jesus fez o milagre do peixe, da multiplicação. E remete à atividade de todo cristão, que devia ser pescador de almas. Então, Nosso Senhor, quando desenha, está mostrando que você tem uma saída. Se essas pessoas não te querem, há quem te queira. Você pode fazer parte do meu time para que possa ir buscar outras pessoas. Por que Nosso Senhor escreveu, possivelmente, o peixe? Porque aqueles cristãos estavam sendo perseguidos, lembra disso? Então, eles precisavam cada vez mais de estarem resguardados, a necessidade de se reunir, de ter um código que os identificasse como cristãos. Então, o que fazia? Por exemplo, tinha uma menina lá, né? E que estava seguindo os apóstolos. Entre os apóstolos se conhecia o símbolo do peixe. Aí eles faziam metade do peixe. Se a pessoa também tivesse os conceitos do cristianismo, ela iria lá e desenharia o resto do peixe. E aí sim, as pessoas iriam detectar que ela fazia parte daqueles. Entendeu? Então, como é que os apóstolos dos últimos tempos vão se reconhecer? Através do
cheiro. Eu já iniciei essa história com vocês e as coisas estão acontecendo. E o respirar Maria como os corpos respiram ar vai ser uma necessidade. Você vai se tornar uma simbologia. Outros capítulos. Bom, as primeiras letras dessa palavra peixe, na verdade, representavam o quê? Era uma frase e as iniciais das palavras formavam o nome peixe. Vamos lá. As pessoas que acreditavam em Jesus diziam assim, ó, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Não era só Jesus Cristo, Filho de Deus, não era só Filho de Deus, ele era o Salvador. Então, se você pegar aí, veja, tá de laranjinha as iniciais, vai formar as letras que vai dar o tom de peixe. Então, a outra forma também das pessoas se reconhecerem, outra simbologia interessante, é que foi encontrada uma peça em mármore, não é? Acho que na Turquia, em Éfeso, isso. E estava com as iniciais. Mas está vendo esse círculo com X? Então, veja bem, tente se esforçar. A pessoa chegava, fazia o círculo. Aí o outro vinha e fazia a letra I. Veja que está o I dando ênfase. No segundo círculo é a letra X. O terceiro círculo tá de azul, aquilo que vai representar a letra O. Depois vai aparecer mais outro círculo que vai representar a letra Y. E depois, eu não sei que letra seria essa, como se chama esse E ao contrário, não é? Mas aí as pessoas que fossem colocando peixe ou então esse círculo, esse X, daria para se reconhecer como cristão. Tá entendendo? Como é importante. De repente, se você vê um símbolo desse, você talvez não dê nem atenção. E aí o que queria dizer? Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, tá? Então veja, quando nós falamos do Apocalipse, as pessoas pensam que a revelação, na verdade o Apocalipse é retirar o véu. O que foi que Nosso Senhor fez quando apontou aquela simbologia, provavelmente aquele peixe, para essa adúltera? Tirou o véu dela. Qual era o véu que ela estava? Que ela era pecadora, que ela já estava condenada, que ela não tinha salvação e pronto, podia acabar-se com a vida. Tirar o véu é dar uma nova oportunidade, é um sentido simbólico, muitas vezes, que a gente tem que compreender. E aí Nosso Senhor vai dizer, ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus, nem eu te condeno. Esse é o sentido do Apocalipse. O Apocalipse, escrito por São João, não é algo que deve atemorizar o seu coração, porque você será condenado. Não! O Apocalipse tem justamente a intenção de lhe fazer salvar, de lhe fazer cada vez mais ter esse entendimento. Tudo bem? Então, esse é o sentido. Lógico, tem pessoas que vão dizer muitas coisas do Apocalipse. Eu encontrei, eu coloquei no computador o que significaria Apocalipse, e tem assim, qualquer acontecimento catastrófico, geralmente relativo ao fim do mundo e à extinção da humanidade. Último livro do Novo Testamento, de sentido simbólico, que contém as revelações sobre o destino da humanidade, feitas por São João Evangelista. Tem pessoas que vão dizer que é um livro isolado e exótico, porque tem tantas figuras. Na verdade, o livro do Apocalipse ele é respaldado pela autoridade de muitos concílios, tá certo? Se nós formos ver, o Apocalipse retorna, assim, muitas coisas do Antigo Testamento, mas não tem esse caráter de querer mostrar o fim, não, mas mostrar a perspectiva, é tirar o véu da situação, daquela situação que você está vivendo, para que veja que tem um outro horizonte, que existe um céu novo. A interpretação e simbologia deverão ser feitas à luz da simbologia do Velho Testamento. Você não pode querer ler o Apocalipse você tendo uma doutrina bem diferente do cristianismo, porque você vai deturpar tudo. E é isso que tem acontecido. As pessoas, quando falam do Apocalipse, da vinda do Senhor Jesus, tá metendo medo nas pessoas. Por quê? Porque elas não compreenderam, elas estão revelando de acordo com aquilo que elas
têm por noção e não fizeram verdadeiramente um estudo. Deus salvou o seu povo oprimido no Antigo Testamento e está vindo salvar seu povo no Novo Testamento. O futuro dos cristãos é a vitória e a libertação. Esse é o sentido que nós temos que dar para o Apocalipse. Então, quando João foi preso, isolado, levaram ele para a ilha de Patmos, não é? Era uma prisão totalmente isolada e foi por decreto do imperador Diocleciano. João ficou nessa ilha, condenado por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que ele dava da pessoa de Jesus Cristo. E aí ele começa a escrever o Apocalipse. Então, o que estaria nesse livro? As informações especiais para os fiéis que ele precisava se colocar. Ele vai colocar que esse Apocalipse vai ser escrito para as 7 igrejas, não é? Onde ele também passava. Era a base para decifrar os desafios da vida. Quando tal situação acontecesse, então as pessoas poderiam ler quais eram as instruções que já estavam ali, sabedoria para enfrentar as adversidades e as perseguições. Lógico, naquele tempo havia muitas perseguições, mas será que hoje não? Será que essas perseguições não vão aumentar agora a cada dia, a cada passo? Quanto mais se aproxima a vinda do anticristo, meu irmão, com certeza essas perseguições aumentarão. Então temos que ver que o Apocalipse é um livro, mas o gênero apocalíptico a gente vai encontrar no Velho Testamento. Os profetas era só o que fazia. O livro de Êxodo e quantos gênero apocalíptico mostrando essa realidade, mostrando essa saída existia. Então, é escrito numa linguagem repleta de sinais, símbolos e expressões que era difícil. O apóstolo São João escreveu o seu livro durante justamente essa prisão. Por que usava símbolos? Porque se esses escritos caíssem na mão de alguém e que não fosse cristão, não teria problema nenhum, porque teoricamente eles não teriam entendimento do que seria o seu significado. Revelações secretas, vamos lá. Temos que perceber que se uma revelação é secreta, ela não vai ser revelada, teoricamente. Se compreende o símbolo dentro de um contexto, aí a mensagem deixa de ser secreta. Por exemplo, você pode ter uma sentença que você não compreenda, não saiba a resposta, mas se você souber o que significa aquele símbolo, você chega no resultado, tá? 2 mais 2, 4, mais 2 vezes 2, ou 2 vezes 10, ou, entende? O símbolo altera o sentido, o símbolo altera o resultado. Se você não compreende o símbolo, você não vai ter como chegar à sentença final. Daí, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, nos esforçar para mostrar para vocês que nós vamos ter que aprender toda uma simbologia, não é? Às vezes a gente olha para esses computadores e faz, meu Deus, como é que eu vou aprender a mexer aqui para mim entrosar, para me relacionar? Pois tem entendimento que você, para ter sua salvação, você vai ter que aprender muitos símbolos, muitos significados, tá bom? Então, quando se fala de Apocalipse, não é só a questão da revelação como se fosse algo do futuro que está para acontecer. A visão que João tinha não necessariamente era uma visão, assim, uma imagem, mas a visão dele era o entendimento dos fatos, daquilo que estava acontecendo. Então, lógico, ele começa dizendo que é uma revelação, mas no sentido muito mais de profecia daquilo que estava, do que o que ele, né, verdadeiramente estava contemplando, vendo. Por que era mais profecia? Porque ele fez muitas denúncias, né, das opressões que estavam acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, é um chamado a uma conversão pessoal, uma mudança de estrutura. Lembra a questão lá da Dutra. Ele vai mostrar a perspectiva de vida e o véu sai. Porque quando nós compreendemos que existe algo muito melhor para nós, teoricamente, vamos deixar de estar naquele contexto que antes vivíamos, tudo bem? Então, vamos lá. Capítulo 1 vai dizer assim, isso iniciando agora o livro de Apocalipse, tá certo? Revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve, tá? Mas muito mais num caráter de profecia, de dizer. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João.
Olha, tá vendo? João, ele é convicto dele mesmo, né? Ele vai escrevendo e vai assinando que é ele. O qual atesta com palavras de Deus o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Feliz o leitor. Olha, nós estamos agora trabalhando muito a questão das bem-aventuranças. O evangelho de hoje é bem-aventurança e São João vai dar uma aventurança. Feliz o leitor e os ouvintes se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado és tu, se você busca viver, estar firme, crescendo no Apocalipse, tá bom? Porque muitas coisas serão necessárias. Então aí, nós temos os anjos, as 7 trombetas. 7 trombetas têm um significado, tem uma simbologia dentro do Apocalipse. Então, o que seria essa simbologia? O estudo sobre os símbolos, é o conjunto dos símbolos. Não é simplesmente as trombetas, ou não é simplesmente o cavalo, mas é os cavalos, as cores dos cavalos. Essa simbologia atrela cores, imagens, pedras, é um contexto maior. O símbolo, que aqui vai ser a figura que representa ou sugere ou substitui alguma coisa, né? Imagem cujo sentido designa uma metáfora, uma alegoria, digamos assim, tá bom? Então, o uso dos símbolos para transmitir ideias, sentimentos, combinações. Então, veja, existem cores, objetos, animais, tá bom? Sonhos, os sonhos, o que que representa aqueles sonhos? Veja, são imagens que nós conseguimos botar na mente, mas muitas vezes nós não conseguimos projetar fisicamente. Então, é como se nós tivéssemos que aprender o significado daquelas coisas, daquelas situações, e o tempo inteiro fosse fazer conversão. Por exemplo, quando nós viajamos, e tinha que usar o dólar e dizia, quando eu chegava numa loja, perguntava quanto é isso, é tantos dólares. Aí eu fazia, meu Deus, deixa eu fazer a conversão. Ah, não, não compro, isso é muito caro, um pastel vale tudo isso. Conversão, eu tenho que converter. No estudo do Apocalipse, meu irmão, você vai ter que converter. Então, quando vai falar de um certo animal, você vai ter que entender que está falando de reino. Quando você vai falar de vento, você está falando de guerra. Quando você está falando de cordeiro, você está falando de Jesus. Tá vendo? É um movimento de conversão, certo? Então, as cores. Aqui, depois eu vou passar para vocês, porque não vai dar para entender, para guardar no coração cada cor. O branco representa a vitória, a glória. O vermelho, o sangue. O preto, a morte. O verde, né? Decomposição. A púrpura, o luxo. Azul, né? A pureza, a transparência, a cor de mar. Então, às vezes as pessoas usam azul no mês de maio, no mês mariano. Por quê? Não sei não, só sei que precisa saber. Por que que se usa? Porque representa a pureza, a transparência, não é? Esmeralda, e assim vai se passando. Então, as cores. Quando a gente for fazer o estudo dos cavalos, você vai ver que tem o cavalo nas suas variadas cores. Os objetos também têm um significado. Gente, o que eu quero que entenda é que se alguém pegasse as cartas de João, não poderiam conseguir decifrar. Por quê? Porque existia um significado por trás. Tinham que fazer uma conversão. Quem não compreende os símbolos não vai conseguir converter. Então, o cinturão era a realeza, era o sacerdócio, né? A tônica, o que é que representava? A coroa, a realeza. O barro, a fragilidade. A espada, a guerra. E assim vai. Os chifres, o poder e a força, tudo bem? As asas, o que é que representa? Os selos, é o segredo, aquilo que está, né? Vai colocar que tem muitas coisas que tem 7 selos. Olha só, 7 selos. Eu estou pegando agora um objeto e estou pegando um número. Então, simbologia é o conjunto dos símbolos, tá certo? As pedras preciosas e assim vai se passando também. Deixa eu ver mais. Seres vivos, né? O que é que representa os anjos? São mensageiros de Deus. O que é que representa o cavalo? O poder militar, né? Então, que os cavalos do nosso governo possam entender. O cordeiro, a salvação, o escorpião, traição, né? Serão tantos escorpiões que vão surgir nesses tempos dentro da nossa própria igreja. O que é a serpente, o que é a besta, o império, não é? O que é o dragão, o que é o sapo, e assim vai.
A águia vai representar o quê? O leão, o urso, os cavalos, o touro, os gafanhotos. Parecem filhotes de dragão, multidões de demônios, tá certo? Então, os gafanhotos, existe um dito que nos últimos tempos vai aparecer, os gafanhotos. Ai, aqueles gafanhotos, realmente os animais, os bichos estão aparecendo, mas são os filhotes do dragão. Eita, meu Jesus. Os elementos da natureza também vão ter um caráter, o símbolo da vida, que é o ar, né? Respirar, Maria, como os corpos respiram o ar. Vida. Sabe o que mais eu desejo para mim e para você? Novos céus e novas terras. Para isso, alguns vão ter que morrer. Mas só quando morrer ou só quando Jesus voltar, nós teremos a possibilidade de vida, tá bom? Ar, símbolo da vida, região onde a vida reina, a água e o mar, contraposição de terra. O que é o fogo? É o processo de purificação. Vai ser um fogo que nós vamos ter que passar nessa vinda do Espírito Santo, nesse novo Pentecoste. Esse fogo tem que nos consumir a ponto de desejo, que nosso coração esteja cheio do desejo de conversão. O sol é o brilho de Deus, a lua, não é? E aí você vai poder perceber que existe várias situações. As cidades, Jerusalém, é o símbolo da igreja do céu. Por isso que vai dizer o quê? O nosso desejo é a nova Jerusalém celeste, é o desejo do céu. Não é que eu tenha desejo de morar na terra de Jerusalém. Meu Deus, eu fui já em Jerusalém, é muito lindo, mas é muito tenso a situação lá. Babilônia, Sodoma, é o máximo da luxúria, prostituição, perversão, tudo bem? E também as pessoas, Jezebel, o que é que significava, e assim por diante. As pedras preciosas também têm todo um caráter. Se você chegasse para alguém e desse uma safira ou alguma coisa que é transparente, um azul celeste, tá certo? Um topázio, que era um tom amarelado, tudo isso tem importância. O triunfo de Jesus é a garantia do triunfo. O triunfo de Jesus é a garantia do triunfo de todos os seus seguidores. Meus irmãos, não vai ser fácil. Não. Mas se nós conseguirmos compreender os símbolos, a simbologia, se nós conseguirmos estudar o que é o Apocalipse, vai ser retirado de nós o véu que poderíamos pensar que só teria conversão ou condenação. E aí vai ser possível vermos novas coisas, novos céus. Não vos preocupeis, não tenhais medo. Deus está nos dando uma grande oportunidade de crescermos para quando que chegue as coisas preditas, estejamos fazendo todo aquele processo de conversão que é necessário. Cheirinhos no coração, Deus abençoe muito, muito, grandemente, que possamos continuar firmes.